Opa! Não, pô, vai dar certo. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso The Cast Show aqui no YouTube pelo canal Jovemcast TV. E no programa de hoje a gente tem convidado e a gente tem uma conversa boa reservada para você. Então fica ligado que o nosso programa tá começando. Hoje eu tô meio lento, hoje eu tô meio assim, mas é porque eu tô com sono, mas tudo bem. A gente tem que trabalhar e hoje a gente tem um convidado interessante, um convidado aqui que é um cara que é envolvido aí com a cultura, um cara que já fez alguns trabalhinhos aí. E hoje ele é o nosso convidado. Que se aproxime, Ivan Filho. É a nossa plateia aqui, maravilhosa, de um homem só, que também é a nossa produção, está aqui juntamente conosco. Boa noite, Ivan Filho. Bom, boa noite. Quero aqui agradecer o convite de estar fazendo parte desse projeto juntamente com vocês. Você de casa, você de perto, você de longe, de qualquer parte aí do Brasil e do mundo, né? Porque a gente sabe que tem estendido o alcance do projeto de vocês. Para começar a nossa conversa, a gente sabe que você já foi envolvido aí com alguns projetos culturais, né? Até onde a gente sabe, você já começou a produzir um filme que eu acho que não vingou. E teve uns outros projetos, foi de policial mirim, aulas de música. Isso no tempo que você ainda pastoreava uma igreja. Então eu queria saber, assim, quando foi o seu começo nessa área artística? Quando foi que você falou, não, eu vou investir nessa área cultural, nos artistas, eu acredito que essa é uma área boa de se investir. Na verdade, né, como pelo sotaque, as pessoas que vai estar assistindo já vai perceber que o cara não é daqui, né? Bom, eu estou aqui em Davinópolis já há 20 anos, né, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tudo isso já começou lá nos primórdios das primeiras séries, né? Eu, inclusive, no meu Face tem lá o depoimento da minha professora do primário, que lá ela falava que eu sempre disse que ia ser artista, né? Isso já faz um bom tempo, né? E referente ao que você me perguntou, né? Nós iniciamos vários trabalhos esses que eu não associo à questão religiosa ou trabalho que eu desenvolvia na época na igreja. Até mesmo porque o trabalho social que eu desenvolvia, ele não era tanto de um cunho religioso, até mesmo pela questão de ter pessoas de várias denominações, era um trabalho mesmo voltado para a sociedade, um trabalho social, né? Não tinha assim, tipo aqueles trabalhos que algumas entidades religiosas faz, que acaba querendo forçar a pessoa a fazer parte daquela instituição religiosa. Então é lógico que o trabalho por ser social, na época, por eu estar fazendo parte de uma determinada igreja, a gente também orientava, mas não se adentrava muito no cunho religioso, né, como sendo primórdio para fazer parte do projeto. E se tratando sobre essas produções, sobre essas iniciativas culturais desenvolvidas por você, né, que a gente deu uma olhada no seu perfil do Facebook e tudo mais, e a gente viu que tem várias delas, até citadas aqui por mim, e eu queria lhe perguntar, assim, qual foi o porquê, que assim, na sua opinião, de não ter continuado, de não ter prosseguido? O que deu, assim, não sei se é certo dizer, errado para que não prosperasse o projeto? Bom, estamos falando de projetos que, alguns projetos têm mais de 8 anos que se deu início, né? Alguns menos. Eu creio que a dificuldade de 10 anos, 8 anos, continua sendo a mesma. De forma gradativa, que se a gente fazer hoje um encontro com produtores musicais, de curta-metragem, longa-metragem, seja lá o que for, websérie, todos esses segmentos, a gente vai ver que a dificuldade continua sendo a mesma. É a questão do apoio e muitas das vezes também por a gente começar um projeto inicial e no meio do projeto ele mudar a sua vertente, porque às vezes a gente começa um projeto e vai começando a ter agregação de outras pessoas no projeto. E o projeto acaba saindo da sua fase original, né? E criando uma ramificação e depois fica difícil de dar continuidade. Mas referente à questão, falta de apoio. O que se observa? Até no transcorrer aí da gravação,
vocês vão ver a foto que eu estou fazendo a gravação desse filme, O Herói. Na verdade, todos nós aqui já fomos alunos do Francisco Alves. O Francisco Alves, na época, quando eu estudava lá, eu sempre quis fazer algo diferenciado. E na época, a professora Toinha, que a gente fazia aquela feira da consciência negra, então havia sempre as apresentações. Eu me lembro que eu reuni o pessoal do terceiro ano na época e fiz a proposta. Mas não foi só para o terceiro ano, foi para toda a escola de produzir um filme. Um filme em que se falava de um herói negro. Esse filme ele foi produzido, na sua grande parte, por alunos do Francisco Alves. E a dificuldade que a gente tinha aí, né, foi o quê? 2012, isso, que nem todo mundo tinha celular. Quem tinha celular era praticamente quem tinha um dinheiro, né? E na época a gente conseguiu emprestado até essa filmagem, nessa foto você vai ver aí essa câmera aí, a gente, na sala de aula, vocês podem observar aí. E essa câmera era emprestada. E outra coisa, não era câmera de cartão de memória não, era aquela câmera, mas não era daquela fita cassete, lembra? Aquelas grandes, é daquela mini. Então, na época, eu tive que comprar um conversor, que era um adaptador, que ia pegar, não sei se você lembra daquele projeto de transformar fita cassete em DVD. Eu acho que eu não lembro. Porque eu já tenho já meus 37 para 38 anos. Sou dessa época né? não. Então é coisa de velho, né? De quem tem mais de 30. Mas enfim, né? Assim, os mais antigos sabem que todo mundo tinha o hábito de fazer gravação, filmagem, essas coisas todas, com o início do DVD, cartão de memória, enfim. Eu tive que comprar esse adaptador. Esse adaptador na época eu comprei com recurso próprio. Por quê? A câmera era de fita. O programa que a gente usava, como todo mundo, começou com Vegas, né? Quase todas as edições a gente começou com Vegas. Então eu precisava transformar essa gravação analógica ali na fita, né, para o sistema, no formato para edição no computador, e essa câmera era emprestada. De tal maneira que o que aconteceu? A gente estava fazendo a gravação, no meio da gravação o homem disse que não ia emprestar mais. Então uma das questões também que não fez ele continuar, porque a gente não tinha mais o equipamento. Voltando a falar aqui sobre um assunto que também é de importância nessa área, você tem novos projetos, né? E a gente ficou sabendo que você está aí com ideias de uma TV, uma rádio comunitária. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a influência que uma rádio, que uma TV comunitária de acesso à população, como ela pode ter influência, como ela pode impactar a nossa sociedade, assim, inclusive Davinópolis em si. Sobre a questão da rádio comunitária, não, porque já existe. E existe toda uma norma que não pode ter, né, duas rádios comunitárias numa distância de quilômetro entre uma e a outra. Então, o projeto seria de uma web TV. E a web rádio. Né? A web rádio, qualquer um pode ter a web rádio, porque não existe critério para a criação de web rádio, mas de TV comunitária e de rádio comunitária, sim. Quando a gente fala lá do Francisco Alves, a gente observa que lá não tinha um lugar de apresentação. Por isso eu torno a dizer a importância de hoje lá tem. Hoje tem um auditório. Então, de uns 3 anos, 4 anos para cá, muitas coisas que não existiam na cidade, hoje está existindo. Vocês mesmos faziam parte de uma rádio que ela tem uma mega estrutura, excelente. Mas falta ela ser comunitária. Então hoje em Davinópolis e no Brasil, mas em específico em Davinópolis, tem muitas coisas que se diz ser do povo para o povo, mas na verdade não é do povo e nem comunitário. Existem pessoas que detêm o poder daquilo. Então quando alguém detém o poder que emana do povo, vamos dizer assim, ou seja, o que é para o povo, para o desenvolvimento, ou você, às vezes acontece que tem pessoas que têm talento e esse talento pode ser desenvolvido se realmente for da comunidade. Se realmente for sem interesse político, partidário, realmente as coisas passam a funcionar. A gente vai lá no Rio de Janeiro, tem um projeto lá que é a TV no Muro, que não sei se você já ouviu falar, né? Esse projeto que se tem no Rio de Janeiro, que pode ser desenvolvido em qualquer lugar. Porque realmente é da comunidade. Então, o que falta em Davinópolis é na comunidade. Que impacto que isso vai trazer? O mesmo impacto que as rádios piratas
trouxe para Davinópolis, fazendo com que grande parte das pessoas que hoje fazem sucesso ou que estão crescendo, né, desenvolvendo na sua área profissional através da rádio, começou na época de rádio pirata. Então você lembra que teve uma época quando se falava de pirataria, era Davinópolis, né? Porque todo mundo que CD pirata, essas coisas, tudo que é pirataria. Mas hoje mudou o conceito, ainda bem que mudou isso. Hoje nós temos pessoas que fazem sucesso já em programas de rádio, programas de televisão. Eu acredito de todo o meu coração que se realmente em Davinópolis começar a desenvolver um projeto que não seja de uma pessoa ou de um grupo, mas que realmente seja da comunidade e para a comunidade, a gente vai fazer um projeto, uma coisa que realmente vai fazer sucesso. E às vezes as pessoas gostam de tirar proveito político das suas ações, né? Eu acredito muito que nem lá no início a gente falou do pré-militar, o pré-militar, eu já fui militar, eu servi o exército. O pré-militar ele tinha um intuito que era justamente mostrar para o jovem como que era a rotina de um militar, por isso que já disse, o pré-militar. O pré-militar uma vez recebeu uma proposta de ir no 50 bis, levar a mais de 30 alunos, O pré-militar consistia assim, a pessoa que estudava, para fazer parte do pré-militar, tinha que estar estudando. Se alguém fosse entrar no pré-militar que não estivesse estudando e já estava no meio do ano, não tinha como, e como existia e existe patente, que a pessoa vai se graduando lá no projeto pré-militar, no ano que vem ele teria que se matricular. Só houve uma escola que se interessou pelo projeto, que foi até a Escola Santa Isabel, né? Ali a professora Miúda foi de todas as escolas que recebeu esse projeto. Nós temos o Anderson Marques, que eu creio que vocês conhecem, ele é muito fera, ele é da aula de música também. Então, a questão aqui a gente observa que jamais eu usei desses projetos para cunho político ou querer ter benefício. É lógico que hoje a gente está num sistema que eu observei que você tem que patentear e também mostrar o seu legado, porque às vezes a gente já desenvolveu vários projetos, várias coisas, está lá no esquecimento. No início nós falamos sobre a questão das gravações que começou a ser feita em Davinópolis, e isso algumas pessoas, hoje a gente escuta muito pessoa, coloca Davinópolis, tem várias coisas lá em Davinópolis, inclusive vai estar lá o nosso filme O Herói. Então eu acredito que se realmente houver essa mobilização e a gente formar um grupo de pessoas que realmente queira desenvolver, seja através da música, através das quadrilhas, né? Enfim, do boi, do Bumba Meu Boi, e voltar lá no início. E quando eu falo voltar lá no início, olha, eu me lembro da época da gincana, eu fazia parte da Águia Dourada, né? Algo já muito antigo. Quem aí que fez parte da Águia Dourada, tamo junto. Então, aquela época de gincana escolar, tudo isso a gente não tem mais. Então a gente precisa resgatar essa cultura, resgatar esses valores, mas de fato, de direito, que seja para o entretenimento, que seja para o lazer, que seja para o desenvolvimento da sociedade em qual nós moramos. Só dá para fazer mais uma perguntinha? No embalo dessa. Você falou aí de resgatar todos esses valores e tudo mais. Quando você olha para Davinópolis em si, que expectativa assim, você olha para Davinópolis e vê em Davinópolis? Expectativa, seja cultural, seja de educação, algo que você olha e fala, Davinópolis tem potencial para isso? Não, Davinópolis sempre teve potencial, né? Mas é aquela questão, não basta Davinópolis ter talento, porque se Davinópolis ter talento, mas não ter condição de desenvolver o seu talento, esse talento vai ser desenvolvido em outras cidades. Hoje nós observamos que Imperatriz tem um grupo de teatro lá que ganhou o espaço deles. Mas o espaço que eles ganharam é tipo um monopólio. Porque eles também não estão abrindo espaço para outros, né? E cada dia a gente observa, não é a crítica, mas cada dia a gente observa eles anunciando as conquistas deles, né? Então nós sabemos que essa questão, eu acho assim, eu acho porque é uma questão pessoal. Davinópolis, a gente prospectar algo se torna um pouco assim, ilusório, né? Porque são vários fatores, porque não adianta só eu, você. Olha, nós tivemos uma situação, que eu vou tornar isso aqui a público, nós tivemos uma situação lá da websérie,
que nós se lançou a ideia de colocar o episódio na praça, né? Porque os lançamentos era no YouTube, aquele horário lá, aquela coisa toda, mas resolvemos lançar na praça a situação. E na época ninguém tinha o recurso, precisava de um data show. Foi se falar com a pessoa responsável da cultura, né? O secretário de cultura. E foi, na época, fui eu, uma determinada pessoa, e o Danilo. Eu não lembro quem foi comigo lá conversar com essa pessoa sobre a possibilidade da cultura ajudar, né? A cultura, não estou falando da pessoa, eu estou falando da cultura e o responsável da cultura. A pessoa é a pessoa. Agora, a secretaria responsável pela área, porque às vezes aqui em Davinópolis as pessoas confundem a coisa. Uma coisa é eu ir falar com o secretário, outra coisa é eu falar com o comerciante e assim por diante. Que a gente precisava de um data show para fazer a apresentação daquele episódio que seria lá na praça. Disse que ia conseguir menos de 1 hora para poder exibir, despachou porque disse que ia usar. Mas espera lá. E que isso fique registrado, sem tutibiar, e afirmo, Ivan João da Silva Filho afirma isso. Porque todos que fazem parte do Comisbec sabem muito bem que isso aconteceu. Despachou em cima daquele momento, e o equipamento era pessoal, não era daquela secretaria. Então o que eu quero te dizer com isso? Davinópolis tem que começar a investir, né? E olha, eu venho lá do Mato Grosso do Sul, e lá no Mato Grosso do Sul, como outras cidades, algumas fundações, algumas secretarias têm palco, tem som, tem equipamentos, mas tem todo um sistema de agenda que você vai lá, programa aquele teu evento naquela data, e se estiver disponível, você vai levar aquela estrutura para fazer o seu evento. Então, o que a gente observa? Que não adianta Davinópolis ter talento se não tiver recurso. E às vezes as pessoas misturam as coisas. O dele pessoal e do departamento dele. Então, eu acredito que falta os departamentos de Davinópolis ter os seus equipamentos e que esses equipamentos sejam acessíveis. Quando nós estudávamos Francisco Alves, chegou os computadores. Não sei se você lembra, uns computadores que nem presta mais. Mas os alunos não tinham acesso àqueles computadores, né? Às vezes, na época de cyber, a gente tinha que fazer os trabalhos em cyber. Então, é isso. Não adianta Davinópolis ter talento, mas as pessoas responsáveis por fazer esses talentos desenvolver não fornecer os recursos suficientes para que esse talento se desenvolva. Aí acaba acontecendo, tendo que ir para fora. E depois que você vai para fora, que você faz sucesso ou consegue desenvolver, aí as pessoas locais, né, aí começa assim, saiu daqui, mas porque infelizmente não foi possível seguir a carreira ou construir algo. Então essa foi a nossa entrevista com o Ivan Filho desta noite. Cheia de problemas técnicos, mas é assim, nas melhores produtoras acontece, não seria diferente com a gente que está gravando pelo celular. E a gente pôde conversar hoje muito sobre cultura, sobre os projetos de Ivan Filho. Então é isso, se você gostou do nosso programa de hoje, você curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com um amigo e siga a gente nas redes sociais, no Instagram. No Facebook a gente não tem, mas segue no Instagram que a gente posta coisas lá direto. Então é isso, muito obrigado por ficar até aqui com a gente, é nóis, valeu!